Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar no Horto o Atlético Mineiro, precisando da vitória, porque a situação do São Paulo é muito complicada. Na verdade, todos os times que estão brigando ali pelo descenso estão todos embolados, então uma vitória, uma derrota, um empate faz com que toda a situação, uma situação que era bem favorável, né? O São Paulo tinha conseguido vencer a última partida, tinha embalado, tinha saído da zona de rebaixamento, pode voltar nessa rodada, porque acabou perdendo o jogo, né? O São Paulo foi enfrentar o Atlético Mineiro depois de uma grande pausa, quer dizer, onde o Dorival pôde aí treinar o time e tal, e infelizmente, como aconteceu e como acontece nos últimos anos, essas pausas nunca ajudam o São Paulo. Na verdade, o São Paulo apresentou um futebol muito ruim, horroroso. Primeiro assim, vamos deixar uma coisa bem clara. O resultado, a derrota para o Atlético, era bem possível, era até o resultado mais provável. O Atlético era franco favorito e jogou a melhor partida do ano hoje. O Atlético Mineiro fez a melhor partida dele no ano. Jogou com muita velocidade, envolveu o São Paulo e tal. O que não é natural, o que não é normal, o São Paulo tomou uma pressão inicial nos 15 primeiros minutos de praticamente não passar do meio de campo. Passou uma vez no meio de campo em 15 minutos. Depois dos 15 minutos, sempre acontece isso, o time que acaba imprimindo muita velocidade, imprimindo muita movimentação, o time acaba cansando e aí a outra equipe acaba equilibrando. Não foi o que aconteceu. O Atlético Mineiro tinha visivelmente mais fôlego que o São Paulo, tinha mais disposição, estava melhor armado, tinha uma proposta mais inteligente de jogo e o São Paulo se limitava a errar passes, tentar atabalhoadamente ir para o ataque sem assustar o goleiro adversário sequer uma vez no primeiro tempo. O time do Atlético massacrou, perdeu gols absurdos, em algumas ocasiões o Sidão, para mim o nome do jogo, fez defesas incríveis, e aliás é até importante falar, gente, eu falei até no outro vídeo do Sidão, o Sidão, para mim, é um goleiro que não é um goleiro que eu vejo como titular de São Paulo. Porém, nesses dois últimos jogos, jogou mais do que eu vi ele jogar em outros momentos. Hoje ele fez talvez uma das melhores partidas que eu vi pelo São Paulo. Fez assim umas 5 defesas incríveis. E eu torço para que ele continue se mantendo assim, ainda que eu pensaria sim na contratação de outro goleiro. Eu não vou mais me empolgar com uma fase de 2, 3, 4 jogos. Agora, ele, se continuar nessa toada, pode até ser o titular, quem sabe, enfim, não sei. Mas, de qualquer forma, hoje jogou muito, fez milagre, teve bola ali que ele caído no chão, defendeu de novo e tal. O São Paulo muito mal. E o que assusta, né? O Dorival Júnior tentou colocar o Gomes lá para jogar. Eu não sou muito fã do jogador, não acho que ele jogou bem para mim, ele jogou muito mal, mas enfim, era a proposta. O Marcos Guilherme, assim, também não fez uma boa partida, mas depois, no fim, mais pro segundo tempo, depois que o Dorival fez as trocas, ele melhorou e até conseguiu, mostrou que tinha visão de jogo, mas, enfim, não foi um jogo bom. Quem aí acabou se destacando foi o próprio Sidão, o Rodrigo Caio também, que foi muito preciso na marcação, e o Militão, que enfrentou aí uma prova de fogo, né? Assim, teve alguns momentos que se atrapalhou, mas foi bem. Infelizmente, o Bruno Alves cometeu um pênalti infantil, uma bola que não precisava, né? Tipo, o jogador do Atlético mais cava o pênalti, ele empurra 2 vezes o jogador estava mais pro lado, né? Ele estava entrando na área, mas estava mais pro lado, sem ângulo, não precisava fazer o pênalti e acabou fazendo o pênalti. A cobrança do pênalti foi perfeita, o Sidão mesmo na melhor fase não pegaria, não tinha como pegar, foi uma coisa assim. Então assim, muita tristeza, porque é um resultado, né? Agora, o que mais me chamou a atenção nesse jogo, e sem tirar o mérito do Atlético Mineiro, que fez uma partida enorme, fez uma partida incrível e conseguiu o resultado que era esperado, mas o Dorival Júnior que demorou todo o tempo do mundo para trocar. Se salvo engano, até o Atlético Mineiro, que estava já ganhando o jogo, faz a primeira troca antes do São Paulo. E o São Paulo estava sendo massacrado. Foi para o segundo tempo, voltou com a mesma formação e voltou sendo massacrado. São Paulo não tinha oportunidades nenhuma de gol. E daí, no sentido de tentar melhorar a equipe, o Dorival acabou sacando o Hernanes e não o Gomes para colocar o Shailon e sacou o Lucas Fernandes. Lucas Fernandes que, desde que virou titular, assim, não conseguiu fazer nenhuma partida boa. Hoje se limitou a toques de lado, não fez uma partida boa. O Lucas Fernandes acabou sendo substituído pelo Michael Suel, que também não disse a que veio. O Michael Suel ainda está sem ritmo, visivelmente.
O Shailon é muito novo, mas enfim, foi uma tentativa. O time melhorou bastante. Aí o São Paulo realmente teve oportunidades. O Prato chegou uma vez num cabeceio que o Vitor pegou e num outro cruzamento que o Prato não chega, mas o Vitor consegue tirar e acabou fazendo uma defesa difícil também. E o Jusilei entrou no lugar do Gomes, que também não deu para entender muito por que colocar o Jusilei naquela altura do campeonato, se o time estava perdendo e precisava de alguma coisa diferente. O Jusilei muito lento, teve uma oportunidade no último minuto de jogo, que ele demorou 1 semana e 10 dias para conseguir fazer a virada para bater com o pé esquerdo. E aí a zaga, o cara saiu lá saiu aqui de São Paulo, pegou um ônibus, foi para lá e tirou a bola dele. Então assim, o São Paulo agora vai jogar no sábado com uma pressão terrível no Pacaembu, porque não vai ter o Morumbi, e para piorar a situação ainda com os resultados aí das eliminatórias da Copa do Mundo, vai perder o Cueva por 4 jogos. Então assim, nós vamos ter problemas na armação do time, né, em 4 jogos, que a gente sabe que todos eles serão decisivos, e nós teremos aí 5 partidas que o São Paulo fará em casa, sem ser em casa, fará no Pacaembu, e a gente vai precisar lotar o Pacaembu, vai precisar lotar o Pacaembu, vai precisar empurrar o time, porque sim, estamos de novo com a água batendo no pescoço. Dependendo dos resultados, amanhã a gente volta para a zona de rebaixamento. Amanhã vai ser aquele pesadelo de ficar torcendo para outros resultados, e é isso. Esse é o campeonato do São Paulo. De novo, ressalto, o time do Atlético é um time mais equilibrado, é um time bem formado, é um time bem montado, tinha uma proposta melhor, jogava em casa e era amplamente favorito e mostrou esse favoritismo dentro de campo. Merecia a vitória pelo que produziu dentro de campo, não fosse uma grande atuação do Sidão. Acabou conseguindo esse resultado em 2 aspectos, considerando já que o Sidão já tinha feito as defesas, o São Paulo estava conseguindo segurar. Em 2 aspectos. No pênalti infantil do Bruno Alves e na demora do Dorival Júnior de mexer no time para dar pelo menos uma oportunidade, de pelo menos agredir o adversário, de pelo menos tentar alguma coisa, mesmo que fosse só em cruzamentos, mesmo que fosse na coisa atabalhoada. O time de São Paulo tinha que ter feito isso antes, e o Dorival demorou muito para pensar, demorou muito. Fiquei pensando que ele só ia trocar se tomasse o segundo gol, então foi uma coisa assim impressionante a lentidão hoje de Dorival Júnior. Então, um pouco na conta do Bruno Alves, que fez o pênalti infantil, um pouco na conta do Dorival Júnior, que demorou uma enormidade para fazer as trocas necessárias, e para mim ainda fez uma leitura errada. Eu ainda manteria o Hernanes, que não estava jogando bem, mas deslocaria o Hernanes e teria tirado o Gomes, e teria visto se havia possibilidade ali do Hernanes emplacar e fazer alguma coisa. Para mim, Dorival errou enormemente, e um pouco na conta do Sidão, positivamente. O Sidão evitou o que poderia ser uma goleada, que tiraria mais o moral do time, que deixaria o São Paulo em uma situação, se é possível, mais complicada, porque aí já entra saldo de gol, entra tudo. De qualquer forma, é levantar a cabeça. Eu sei que é difícil, porque a gente vai passar um feriado infernal, um feriado ruim por conta desse resultado, mas sábado a gente volta, e no Pacaembu, então a gente precisa lotar o Pacaembu, porque é jogo de vida ou morte, é jogo de briga direta. O São Paulo precisa da vitória. O São Paulo precisa de 2, 3 vitórias seguidas para poder respirar, e isso parece a coisa mais difícil do universo para essa equipe desmantelada. Não dá mais para jogar apenas na conta do Rogério Ceni, não dá para falar que foi só o Rogério Ceni, mas assim, ainda que Dorival esteja mal, esteja mal nesse jogo, tenha feito um jogo ruim, ainda que Dorival tenha errado em algumas substituições, o São Paulo teve uma melhora visível. Não foi só o Hernanes. O São Paulo está mais organizado do que estava. Mas ainda mantenho minhas críticas e minha desconfiança neste técnico que hoje dirige o São Paulo, tá bom? É isso, é o que temos para hoje. Um abração para todo mundo e vamos lutar no sábado, porque a gente precisa da vitória e a gente vai precisar do grito de cada torcedor que compareceu aí também no Horto. O torcedor de São Paulo tá um show, tá bom? Um abração para todo mundo, galera. E até lá.